tô bom. João Acelora novamente no pedaço. E aí, meus amigos, salve, salve. Como vocês estão? Vocês estão bom? Como vocês estão vendo, eu tô ali na playlist do canal. Na verdade, é um vídeo, porque o meu gravador, cara, deu bug. Eu tenho três gravadores, mas esse gravador deu bug. Eu sempre gravo com ele, mas ele nunca deu esse problema. Mas hoje eu vou falar, cara, sobre o mito do chocolate amargo. Ao leite, ao branco amargo, qual é mais saudável? Lá ciência, cara. JJ Reacts. No Recarga Pay você faz o Pix hoje e só paga quando chegar a fatura. As melhores marcas a partir de 99 centavos no app. Deu vontade? Pede iFood já. No vídeo de hoje eu vou revelar se existe um chocolate mais saudável do que outro. Chocolate ao leite meio amargo, amargo ou branco? Me conta nos comentários o seu favorito. Será que o chocolate meio amargo, por sua fama de ter mais cacau, é de fato menos calórico e gorduroso? Existe um chocolate realmente leve, sem tanta gordura, que você pode comer todo dia? Dá pra chamar chocolate branco de chocolate? Ou não passa de pura gordura? Prepare o seu estômago, porque nessa batalha nutricional vamos analisar o que tem dentro de cada chocolate e descobrir qual tipo é o melhor ou menos pior para a saúde. Me diz aí se você sempre guarda um chocolatinho para comer depois do almoço. Na Suíça, isso é um hábito tão forte que os suíços chegam a consumir quase 12 quilos de chocolate por ano. Bem menos do que os brasileiros, que comem cerca de 1,4 quilos. Eu desconfio que é raro só contar a Páscoa. Fato é que o ingrediente mais importante do chocolate é o cacau, que existe em diferentes formas. A massa de cacau extraída da fruta é a base que dá o sabor e a cor marrom intensa, enquanto a manteiga de cacau é a gordura extraída das sementes do cacau e da cremosidade do chocolate e a cor branca. Apesar de estar em todos os tipos de chocolate, no chocolate branco a manteiga de cacau é o único derivado do cacau que é utilizado. E tem também o cacau em pó, que é produzido prensando a massa de cacau. Mas pasme, apesar do cacau ser extremamente importante, ele nem sempre é o ingrediente mais presente no chocolate. Dá para colocar açúcar, leite, castanhas, frutas secas e assim vai, produzindo uma infinidade de sabores enorme. Até chocolate salgado tá fazendo sucesso por aí, quem diria, né? Dá também para fazer o que algumas marcas têm feito: usar óleos vegetais baratos, como óleo de palma, para reduzir custos e aumentar a validade, que afeta, lógico, o sabor, a textura e tira aquele cheirinho característico do chocolate. Algumas marcas, pessoal, colocam pouquíssimo cacau e disfarçam com vários ingredientes artificiais. Não é proibido fazer isso, mas quanto mais óleos são adicionados, menos chocolate o produto é, até o ponto que ele pode deixar de ser chocolate de verdade. Isso mesmo, existe um nível mínimo de cacau em cada tipo de chocolate para ser considerado chocolate de verdade, e alguns produtos nem atingem ele. Você já reparou aqueles produtos que agora são sabor chocolate ou tipo chocolate que estão aparecendo nos supermercados? Talvez você já tenha percebido também que o chocolate tem ficado cada vez pior, parecido com aqueles antigos chocolates guarda-chuvinha ou de bolinha, que eram pura gordura. Esse é um assunto bem mais nebuloso, por isso eu tô Exatamente. só para te explicar por que o chocolate... Concordo ali com a moça, cara. É inflação. Infelizmente, rapaziada, é complicado te falar, porque hoje em dia no mercado, quando você vai comprar uma barra de chocolate, não parece chocolate. Você tá comendo uma barra de açúcar pura. Se você apoia, me conta aí nos comentários. Mas de qualquer forma, o que precisa ficar claro para esse vídeo aqui é que chocolate não é tudo igual. E o que mais define se um é mais ou menos saudável são os ingredientes e nutrientes que o compõem. Qual que é a diferença entre cada um deles? Bora entender de uma vez por todas se tem um mais saudável, começando pelo mais gostoso, na minha opinião, é claro, o chocolate ao leite. Um chocolate ao leite é aquele que tem pelo menos 25% de cacau, que é o mínimo exigido por lei para chocolate preto, e até no máximo 40% cacau. Acima disso, ele já passa a ser considerado meio amargo ou amargo. Mas perceba que no chocolate ao leite, pelo menos 60% dele é composto de outros ingredientes. E por mais irônico que pareça, o mais comum no chocolate ao leite não é o leite, e sim o açúcar. Olha esse chocolate aí. O açúcar é o primeiro ingrediente, o mais presente. Ok, todo mundo sabe que chocolate não é um alimento saudável para se comer em grande quantidade, e quanto menos açúcar, melhor. Mas isso não significa que você está proibido de comer. Nesse chocolate ao leite aí, temos 14 gramas de açúcar numa porção de 25 gramas, que equivale a 4 quadradinhos. Se você pega leve em outros alimentos açucarados no dia, não é o fim do mundo comer aquele quadradinho de chocolate depois do almoço.
você ainda estaria dentro do limite recomendável da OMS, de até 50 gramas de açúcar por dia. O segundo ingrediente é o leite em pó, que ajuda na cremosidade e na conservação do produto. A indústria não usa leite líquido porque o chocolate precisa ser sólido em temperatura ambiente. E aí, se fosse leite, ele ficaria mole e estragaria, né? O leite em pó está em maior quantidade no chocolate ao leite do que em outros chocolates, que no lugar contém mais cacau e às vezes nem tem leite ou tem um pouco menos. A massa de cacau aparece logo em seguida, como se espera de um chocolate preto, e a manteiga de cacau vem depois. Só pelo rótulo não dá para saber a porcentagem exata de cacau nessa marca, porque não é obrigatório informar. E como vocês podem ver, eles não informaram. Mas a boa notícia é que, assim como grandes marcas do mercado, o cacau está em maior quantidade do que a gordura vegetal. Isso influencia muito, não só no sabor, mas na qualidade nutricional. Muita gente acha que o açúcar é o grande vilão do chocolate, mas uma porção de 25 gramas ou 4 quadradinhos de chocolate ao leite tem 8 gramas de gorduras totais, ou 15% do seu valor diário, e 4,7 gramas de gorduras saturadas, 21% do limite recomendado por dia. Tudo isso rende 134 calorias. Se você come mais do que 4 quadradinhos por dia ou não ajusta a sua alimentação para controlar outros alimentos gordurosos, aí sim o chocolate começa a se tornar um problema. Mas Se fosse eu, não nem comia. calma, amante do chocolate, porque dá para encontrar versões mais equilibradas de chocolate ao leite. Já existe chocolate sem adição de açúcar e com apenas manteiga de cacau como fonte de gordura, sem outros óleos vegetais. Também tem opções com leite vegetal, ideais para quem não consome leite de vaca. Mas atenção, mesmo sem açúcar, alguns chocolates zero usam aditivos artificiais ou têm ainda mais gordura para compensar o sabor. Por isso, vale sempre conferir a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Mas será que existe um chocolate que você não precisa se preocupar tanto com todos esses aspectos? Seria o chocolate amargo a solução para os problemas nutricionais do chocolate ao leite? O que ele tem de tão especial? O chocolate amargo é aquele com maior teor de cacau. A partir de 40, ele já pode ser chamado de meio amargo, porque, sejamos honestos, de amargo mesmo ainda não tem muita coisa, e a maior parte da composição ainda é açúcar. Acima de 70% que ele passa a ser considerado amargo de verdade, com o cacau como ingrediente principal. O mais curioso que eu descobri pesquisando esse vídeo, pessoal, é que existe barra de chocolate 100% cacau. É literalmente uma barra purinha feita só com cacau. Eu sinceramente acho que não deve ser gostoso, porque uma vez eu comprei um chocolate 90% cacau e eu só consegui comer ele depois de derreter na panela com açúcar. Me conta nos comentários se você já experimentou ou se já usou chocolate 100% cacau para fazer alguma receita. Agora, o que precisa ficar claro é que nem todo chocolate amargo é igual. É fácil pensar que mais cacau significa menos açúcar e mais naturalidade. Mas apesar do nome amargo, não se engane, muitos têm açúcar sim, inclusive os mais famosos. Olha só esse aqui. Os ingredientes são massa de cacau, açúcar, crocante de chocolate que tem ainda mais açúcar, sal, emulsificantes, manteiga de cacau, gordura do leite e aromatizantes. A boa notícia é que a massa de cacau aparece em primeiro lugar. Ou seja, finalmente temos um chocolate em que o cacau é o principal componente. E apesar do açúcar estar em segundo, ele aparece em quantidade bem menor do que no chocolate ao leite. São 7,2 gramas por porção de 25 gramas. E você reparou que eu nem falei de gordura vegetal? Pois é, pelo menos nessa barra ela não foi usada. Mas vale lembrar que, independente do tipo de gordura, todo chocolate é naturalmente gorduroso, porque o cacau carrega em si muita gordura. Esse chocolate aqui, por exemplo, tem 10 gramas de gorduras totais em 25 gramas, sendo 6,2 Pera aí, gramas de rapaziada. gordura Deixa eu fazer um saturada. negócio aqui que a minha net caiu de novo. Tá vendo, rapaziada? O inimigo não quer que a gente grave, não. Ih, já caiu. Tá vendo, rapaziada? O inimigo não quer que a gente grave. Isso tudo dá 141 calorias, mais até do que os mesmos 4 quadradinhos do chocolate ao leite. Pois é, se o seu foco é cortar calorias para não engordar, nem sempre trocar do chocolate ao leite para o amargo vai resolver o problema. Esse aí era mais calórico. Quanto mais cacau, mais intenso é o sabor, mais preservados vão estar os nutrientes do fruto. O chocolate vai ter mais ferro e fibras e menos açúcar, mas ao mesmo tempo, mais cacau também significa mais gordura, especialmente a saturada, que em excesso está ligada a problemas cardiovasculares. Um chocolate 100% cacau, por exemplo, tem 13,4 gramas de gordura em 25 gramas, sendo 8,1 gramas de gordura saturada. Isso representa 41% do limite diário. Ou seja, muito cuidado com as regrinhas da internet. Nem sempre passar a aguentar o amargor de um chocolate muito amargo é o caminho mais inteligente para uma vida saudável. Se o chocolate amargo não adora
nossa vida de todo mundo, chocolate Já já, branco vô. é provavelmente ainda pior, né? Há quem diga que nem é chocolate, ou então pior que existe. E agora, será que dá pra salvar o chocolate branco? O chocolate branco é um caso à parte. Muita gente torce o nariz e diz que ele nem deveria ser chamado de chocolate, porque o único derivado do cacau que vai nele é a manteiga de cacau. É por isso que ele fica com aquela cor branca e junto com o leite ela dá essa cremosidade. Mas como não tem massa de cacau e cacau em pó, muito do sabor do fruto é perdido, ficando com um gosto bem doce e suave, diferente dos chocolates tradicionais. Para acabar com a polêmica, saiba que chocolate branco é sim chocolate, se ele tiver pelo menos 20% de cacau, ou seja, de manteiga de cacau. Um valor um pouco menor do que o dos outros chocolates, mas ainda válido segundo a legislação brasileira. Mas tem um porém. Como o chocolate branco não tem massa de cacau, os fabricantes precisam equilibrar bem os ingredientes para não deixar ele com um sabor muito doce, enjoativo ou artificial. E por incrível que pareça, a solução mais comum é compensar isso com mais açúcar e gordura. Olha os ingredientes desse chocolate branco. De novo, o principal ingrediente é o açúcar, ou seja, não é o ideal. São 15 gramas de açúcar numa porção de 25 gramas ou 4 quadradinhos. A manteiga de cacau e o leite em pó vêm em seguida, mas para surpresa de 0 pessoas, substituíram a parte da gordura do cacau pela gordura vegetal. São 7,7 gramas de gorduras totais, sendo 4,5 gramas de gorduras saturadas. Além disso, ele tem extrato de malte, que é um tipo de adoçante natural que oferece ainda mais açúcares para o produto final. Assim, temos um produto com 135 calorias em 25 gramas e nada de fibras. No fim das contas, o chocolate branco costuma ser o que tem mais açúcar e menos diversidade de nutrientes entre os três. Mas a pergunta que não quer calar: se você está com vontade de comer chocolate, será que vale a pena ficar escolhendo chocolate? Ou tanto faz, é tudo mesmo e eu vou escolher o que é mais gostoso para mim? Chegou a hora de descobrir quem ganha a nossa batalha nutricional: chocolate ao leite, amargo ou branco. O primeiro critério é a quantidade de cacau. O chocolate ao leite até começaria a batalha ganhando, porque tem mais cacau que o chocolate branco. Mas quem se destaca mesmo é o chocolate amargo, que tem o maior teor de cacau entre todos. Ele tem sabor, tem aroma e textura que são mais naturais do cacau, além de que por ter preservado melhor as características originais do fruto, ele vai ter mais fibras, mais vitaminas e minerais. Ponto. Critério 2, teor de açúcar. Nem o chocolate ao leite, nem o branco fazem ponto aqui, porque os dois têm bastante açúcar, pelo menos nas versões tradicionais. Então o chocolate amargo segue na frente com 2 pontos. Mas vale ressaltar que até mesmo o chocolate 70% cacau tem aquela etiqueta de alto em açúcar adicionado. Ou seja, se o seu objetivo é reduzir os açúcares da dieta, escolha um chocolate zero ou não coma chocolate, porque o amargo não vai resolver seu problema. Terceiro aspecto, nível de gordura, pessoal. Infelizmente, todo chocolate tem gorduras totais e gorduras saturadas. É uma característica do cacau. Diferente de outras plantas, o cacau é alto em gordura saturada, o que não é muito comum, né? E por incrível que pareça, por essa característica, né? Mesmo o chocolate amargo sem açúcar pode oferecer gorduras bem alto em relação aos outros dois. Nos exemplos de chocolate que eu trouxe nesse vídeo, inclusive o chocolate branco foi o com menor teor de gordura, em um teor bem próximo ali do chocolate ao leite. Por isso, nesse quesito de gorduras, como eu tenho que dar um ponto, né? Eu vou dar ponto pro chocolate ao leite e pro chocolate branco. Apesar de que ainda é um teor de gordura bem alto, tanto que você encontra a lupinha com aviso. Não é surpreendente que Elon Musk tenha gastado 44 bilhões de dólares para bloquear Leite e pro chocolate branco, apesar de que ainda é um teor de gordura bem alto, tanto que você encontra a lupinha com aviso alto em gordura saturada em qualquer chocolate, faz parte do produto. E pelo fato de ter tanta gordura, todo chocolate é alto em calorias, com valores bem próximos um do outro. Se você procura o amargo para não engordar, você está se enganando. Além disso, todo chocolate, a não ser que seja artesanal e bem caro, é um produto ultraprocessado, com adição de açúcar, gorduras vegetais, adoçantes e emulsificantes. Definitivamente não é algo recomendado. Por isso, apesar do chocolate amargo ter conseguido mais pontos e ganhado a nossa batalha, essa é uma vitória que não vale muito a pena comemorar. Se você gosta muito de chocolate, o principal ensinamento que eu tenho para você é que não tem problema consumir uma ou outra barrinha de chocolate, desde que a sua alimentação do dia a dia e da semana esteja equilibrada. Além disso, você precisa entender qual é a sua realidade. Você come chocolate por impulso e deposita suas emoções negativas ou estresse no doce? Ou você cultiva uma relação saudável com o chocolate e come porque gosta dentro de um contexto alimentar seguro? Uma coisa é certa, o problema não é a barrinha por dia, mas sim o desequilíbrio na sua alimentação. Você tenta melhorar, mas sente que nada funciona? Mesmo com muito esforço, você continua longe dos seus objetivos de saúde ou do corpo que você gostaria
gostaria de ter? Olha, a culpa não é sua. Na verdade, eles sempre te ensinam errado o que fazer, te fazem pular de dieta em dieta, demonizam o chocolate, te fazem gastar dinheiro à toa com suplementos que não funcionam. É exatamente para combater todo esse terrorismo alimentar que fazem. Vou levar agora não, que eu tô fazendo minhas coisas. Para devolver para você o poder de controlar sua alimentação. Por enquanto não. Nutricionista parceira e nós criamos o Alimentação Sem Segredo. Um curso que não vai passar pano pro chocolate, mas vai te ensinar que dá para inserir esse tipo de alimento em uma alimentação saudável. Nós vamos te ensinar com uma linguagem simples, mas 100% baseada em ciência, como se alimentar bem, de forma prática, sem cair em mitos.